Senhor hoje, Lucas capítulo 22, versículos 54 ao 62. Meditemos o nosso texto dessa noite, depois faremos a nossa comunhão, distribuiremos o pão, o vinho, após a palavra do Senhor. Hoje falaremos sobre a autossuficiência que conduz à hipossuficiência e sua incapacidade de arcar com o ônus. Nosso objetivo hoje é olhar para dentro desse cenário bíblico e sermos Pedro, um pouco de Pedro nessa noite. Eu convido a você ser Pedro e entender o que estava acontecendo ali. O texto começa dizendo: então, prendendo, levaram e o introduzindo na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entremente, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitou-os e disse: esse também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo outro, disse: também és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda falando, cantou nada. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. E Pedro lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Da autossuficiência para a hipossuficiência. Nós vemos um Pedro muito autossuficiente. E quando observamos a personalidade de Pedro, o que Pedro fora até esse momento, uau, é de estremecer. Quem queria ser Pedro? O homem que andou sobre as águas, o único que teve uma revelação espiritual que diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Alguém que tinha coragem para dizer: mestre, eu estou pronto a morrer por ti, estou pronto a defendê-lo, eu não abro mão do Senhor. Autossuficiência. Homem em destaque, fervoroso naquilo que falava, enérgico, um pouco sanguíneo, um pouco colérico, um homem de ação, dono de uma companhia de pesca, um homem que tinha autossuficiência econômica. Ele tinha dinheiro, ele tinha empregados, ele tinha uma sogra, ele tinha uma casa, ele tinha uma esposa. Uau, quem não gostaria de ser Pedro? Eu sei que você tem um pouco de Pedro, né? Todos nós temos um pouco de Pedro. A vida vai correndo bem, tudo vai dando muito certo, mas de repente acontece um declínio. Há uma pedra no meio do caminho. E agora? O que fazer com essa pedra diante da minha jornada, da minha peregrinação espiritual? O que fazer? Eu gostaria muito que você pudesse pensar no seu testemunho de vida. Porque o primeiro estudo que aprendemos no discipulado é testemunho. Fale do seu testemunho. Todos que
estão envolvidos no ministério discipulado, na aula, sabem muito bem que nós falamos, estudamos, exortamos, cobramos. E se eu descesse daqui agora com esse microfone e chegasse perto de você e entrevistasse você e perguntasse, conte o seu testemunho, o que você falaria? Como você falaria? Mas eu quero que você observe bem o testemunho nessa noite de Pedro. Pedro que somos nós. Não, por favor, não coloque Pedro à margem. Não crie complexo sobre a vida daqueles que negam Cristo. Não entre naquele circuito já pré-julgando o fulano que abandonou a fé, o fulano que negou Cristo. Quantos e quantos irmãos nós sabemos que caminhavam com Cristo, cantavam os nossos cânticos, comiam os nossos pão da ceia, tinha uma vida, um brilho, seguia de perto a nossa unidade em Cristo. Mas hoje não estou conosco mais. E isso cria em nós uma ojeriza, uma repulso. Pedro não era mais um dos tais. O que fazer com Pedro? O que fazer com aqueles que traem Cristo? No contexto posterior, irmãos, anterior, nós passamos pela traição. O texto está aqui. É só você olhar um pouquinho acima, no contexto anterior, que começa no 47 e termina no 53. Dê uma olhadinha nesse texto, caso você não estivesse no sermão passado. Nós falamos no sermão passado que toda traição deixa sinais. Que é difícil lidar com a traição. Toda traição deixa as marcas profundas na alma de quem é traído. E não foi assim com o mestre. Caráter destruído por Satanás leva o discípulo a quebrar a aliança. E aí você percebe que a dor intensa de Cristo começa a acentuar em relação àqueles que andavam com Ele, que aprendiam com Ele, que faziam o ministério público em particular com Cristo. E agora a dor da traição é evidente e causa uma marca profunda. E nos irmãos de domingo passado, nós estudamos como lidar com a traição. Eu não vou falar hoje isso. Esse não é assunto para nós. Nós estamos diante do Sinédrio, diante daqueles 3 discípulos ali que estavam orando, que dormiu. Aliás, eles não estavam orando, eles estavam dormindo enquanto o mestre orava, mestre amarrado. E Judas, que foi o primeiro que deixou o cenáculo, estava com a tropa. O teatro estava montado. O drama aconteceria com o mestre com suas mãos amarradas. E mestre, ainda nesse momento, teve que lidar com a traição. Como é que Jesus lidou com a dor da traição? Uma coisa eu quero deixar. A vida segue após a traição. Jesus ensinou isso. Mas como é que é isso? Meu Deus, você vai ter que assistir. Foi gravado no domingo passado. Porque hoje eu quero trabalhar sobre o seguinte resumo: a manifestação da glória e do seu eterno poder está no cumprimento da missão de Cristo.
cumpriu a sua missão para a glória e poder eterno. Ele vai até o fim. E nós estamos seguindo passo a passo do Calvário. Daqui a pouco você vai ver o sofrimento de Cristo, que ele passou. E eu vou dizer uma coisa: essa marca de Pedro, primeiro foi Judas, agora é Pedro. Doeu muito mais do que a coroa de espinho, a lança enfiada do lado, apanhou, teve sua carne dilacerada, doeu muito mais esse aspecto disso. É tipo assim, quando alguém anda contigo, goza da sua confiança, e ele não tem valor não para mim, nem sei quem é. Está quase terminando aquela longa quinta-feira. Está quase. E o que nós temos aqui, meus queridos irmãos, é uma parte que muito bem poderia ser suprimida nas Escrituras, e eu quero ser sincero com você: esse Deus que não encobriu o pecado de nenhum dos seus servos, nenhuma das personalidades que existe na Bíblia, ele não encobre o seu pecado. Ele não vai colocar panos quentes nos seus desvios. Para quê? O relato dessa história. É porque Deus trabalha dos desvios que nós temos para nos conduzir ao verdadeiro arrependimento. A sua glória, o seu poder. A nossa vida, a tua vida, é para a glória de Deus. Creia nisso. Verso 54 a 57 é a nossa primeira divisão. Então, prendendo-o, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Eu me preocupo que alguns seguem Jesus de longe. Você segue Jesus de perto ou segue Jesus de longe? Como podemos responder essa pergunta para nós mesmos? Senhor, eu não tenho certeza se sigo Jesus de perto ou se sigo Jesus de longe. Pedro seguia Jesus de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio, juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. É evidente, implícito, como em Mateus capítulo 26, 57 e 58, que estamos falando da casa e residência de Caifás, sumo sacerdote. É um palácio poderoso. E claro que, não obstante, Mateus, em harmonia com o Evangelho de João 18, 13, 15, 24, fica mais evidente também que o seu sogro, Anás, também morava lá. Era muita terra, era um palácio. E a festa começa. É nesse pátio. Penumbra, uma fogueira no meio do pátio. E muita gente se senta para prévio julgamento de Cristo. E quem estava lá? Ainda que todos os discípulos tivessem fugido, lembra que 8 ficaram do lado de fora, na entrada, 3 estavam mais próximos dele.
Tudo leva aqui que o outro discípulo, aquele era João. Isso era Pedro e João. Vendo o que seria, o que aconteceria com Jesus. De longe, no meio da mata. Às vezes, irmãos, nós pensamos que estamos seguindo Jesus, mas nós estamos no meio da massa, assistindo o que acontece, com medo, atemorizado. A certa distância, provavelmente ele ali comendo, como diz em João 18:15, está escrito como esse discípulo conseguiu entrar no palácio. A primeira coisa, como é que ele entrou com aquela grande massa? Agora eu quero dizer uma coisa, ele entra, mas ele tem dificuldade de sair. Porque naquela massa teria que acontecer alguma coisa. Quando nós entramos numa crise e seguimos Jesus, de longe, é difícil sair dessa crise. Seguir Jesus de longe é complicado, é complexo. E algumas coisas, irmãos, começam a acontecer. Nesse ponto, Lucas relata a história de 3 negações. A tríplice negação. Essas negações se encontram nos evangelhos, nos 4 evangelhos. A intranquilidade era vista no rosto de Pedro, confirmando a suspeita. Ele era um deles, ele era um discípulo de Jesus. Aquela moça, a primeira moça, veja no verso 56, entremente, uma criada, uma moça, vendo assentado perto do fogo, fica nos seus olhos e diz: este também estava com ele. Já houve algum desvio na sua vida? De alguma vez você deixar de seguir Jesus de perto, passar a seguir Jesus de longe? Você vai para o mundo, as pessoas dizem: é crente. Você vai para outra parte do mundo, é crente. Ninguém precisa dizer que você é discípulo de Jesus. Você é discípula, discípulo de Jesus e traz essa marca. Pedro quis apontar essa marca. Interessante, irmãos, analisarmos o que segue do verso 58. A segunda negação segue bem perto da primeira. Há uma frustração resultante da sua primeira vergonha. Pedro tenta sair da casa, não obstante as porteiras não deixam sair. Está fechado o pátio. Eu estou no meio daquele espetáculo. Então ele não consegue ir além. Ele já consegue sair. Parece que a porteira que está aberta aguarda-se que não deixa ninguém entrar e nem sair. Você imagine já o tumulto que estava naquele pátio. Então vem alguém, pouco depois, olha para ele e diz: também tu és dos tais. Ovelha não é bode. Ovelha não é bode. Ovelha é ovelha. Tem cheiro de ovelha. Age como ovelha. Não tem como fazer uma transmutação deixando de ser ovelha. Ovelha é ovelha, irmãos. A gente começa a entrar um pouquinho
na doutrina sistemática, que na ordem de saúde diz que antes de você ser ovelha, você foi predestinado, escolhido por Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e ponto. Como é que Deus que te escolheu, te elegeu antes da fundação do mundo, vai permitir que você seja agora um bode? Como é? Ele te chamou, Ele te colocou num aprisco, te deu um pastor, te conduziu, Salmo 23, conduziu em águas tranquilas, aonde você pôde perceber a presença de ser uma ovelha, um mestre em Jesus, e agora você está entre bodes. E como as crianças brincam de esconde-esconde, as crianças escondem a cabeça e acham que escondeu o corpo. E você que é adulto e brinca de esconde-esconde com as crianças, está vendo uma criança que está vendo o corpo. Deus está vendo tudo. Daquele que é eleito, escolhido, chamado. O fato que, segundo nossa presente passagem, Lucas capítulo 58, pelo menos um homem dos que estavam ali intervém agora, dizendo que as duas moças disseram da situação de Pedro, e ainda mais difícil, uma vez mais Pedro nega o Senhor. Eu não conheço aquela igreja, eu nunca fiz profissão de fé, eu nunca tomei ceia, eu nunca preguei a palavra, eu nunca orei, eu nunca tive um contato com uma igreja, eu não quero. O fato, o que podemos observar aqui, que segundo esta passagem, esse homem dirige-se a Pedro, mais uma vez, Pedro nega, não sou eu. Segundo Marcos, dessa vez a negação é acompanhada de juramento. Eu não vou concordar essa palavra forte de juramento, eu prometo, porque esse é assunto de terça-feira. Você sabe o conceito de juramento, sabe o conceito de voto. Eu sei que você, a partir do estudo de terça-feira, saiu daqui pensando: eu não juro nada, não juro nem por Deus, nem por céus, nem para a terra, eu não juro, não jureis. Mas também pensou na definição de voto. O voto é opcional. Se votar, se prometer, cumpra. Para saber mais disso, vem na terça-feira. O problema é que ele jura. O homem tão usado pelo Espírito Santo, no meio dos bodes, seguindo Jesus de longe, dizendo: não conheço, não faço parte, negando a sua identidade, porque o 59 coloca que ele agora é colocado como um galileu. Nos textos sinóticos, quem fala agora, sabe quem é? Lembra daquele soldado que perdeu a orelha, que Jesus curou? Mal. É um irmão mal que está falando com Pedro: Pedro, você tirou a orelha do meu irmão, você estava lá. Quem é ovelha tem cheiro de ovelha, tem voz de ovelha, tem jeito de ovelha e não consegue mentir com a ovelha. Mas como se tudo isso não bastasse, esse homem diz: eu te vi naquele jardim. E uma mentira, quando ela é insustentável, gera uma
reação. Crente que é crente não mente. E crente que crente sabe que a mentira é de Satanás. E quem é o pai da mentira? Diabo. Mas você já tentou mentir alguma vez na sua vida? Uma mentirinha. E aquela mentirinha foi ficando insustentável, uma bola de neve foi crescendo, e era uma coisa tão pequena que se transformou numa coisa muito grande. Mentira na boca de ovelha leva a ovelha a ter um coração irado e agitado. Foi o que aconteceu com ele. Ele já não aguentava mais tanto de pessoas que você era um deles, você andava com ele, você era um discípulo dele, você talvez ele comece, agora eu vou morrer também com ele. Se sobrou para ele, vai sobrar para mim. Irmãos queridos, 60 BA e B e 61. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. Uma hora depois, agora, um momento vai ser de Caifás. E ele agora vai de novo passar por um segundo julgamento. Primeiro terminado, agora perante Caifás, todo se deve, mais um julgamento. E antes de começar o julgamento de Cristo, quem é que Jesus veio? Pedro. Tinha tanta gente. Irmãos queridos, a ovelha é vista pelo pastor aonde ela estiver. Tenha certeza no seu coração, tenha fé, tenha a convicção de você olhar pelo Senhor aonde você estiver, no jeito que você estiver, na situação que você estiver, no momento que você estiver, negado ou não Jesus, aborrecido com Jesus, distante do Senhor Jesus, Ele vai olhar e você vai lembrar. Foi o que aconteceu. Ele me lembrou que Jesus tinha dito para ele: olha, o galo vai cantar, e você me terás negado 3 vezes. Assim que Pedro ouviu cantar o galo, e ele vê Jesus olhando para ele, fitando dentro dos seus olhos, agora uma reação submete a Pedro. Ele agora cheio de tristeza, e porém também ele agora transbordante daquilo que Deus havia despertado em sua alma, que é o que mais o perdão que ele precisava. Porque uma pessoa que nega ao Senhor Jesus, ele precisa passar por um processo que nós amamos, que ele é importante para todos dentro da ordem de salvação, que é o arrependimento. Os puritanos começavam a conversar com a membresia, com a igreja, a partir desse ponto. E é interessante a gente notar que essa experiência de arrependimento, irmãos, não é dor na consciência, não é remorso. Nós trabalhamos essa doutrina exaustivamente aqui na igreja, a doutrina do arrependimento. E também não vou entrar no mérito dessa doutrina agora, mas eu quero dizer que sem arrependimento ninguém será salvo. Você pode seguir Jesus de longe, você pode ser simpatizante de Jesus, mas se você ainda não passou pelo arrependimento, você ainda não é um justificado por Cristo. E Pedro, naquele momento, ele ainda não era justificado. Foi um discípulo do Jesus, foi usado algumas vezes, mas ainda não tinha passado pelo arrependimento. Atenção, discipulantes, que são muitos, vocês estão entendendo o processo do testemunho.
Não é nada novo para vocês. Verso 62. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Não somos informados como foi que finalmente as porteiras se abriram. E ele conseguiu sair. Mas assim como ele esteve preso, em Atos, você vai ver ele preso, e o povo orando, e na quinta-feira foi bom demais, estávamos aqui orando, e a gente falou sobre isso, e a igreja orava, liberta Pedro, a igreja orava, liberta Pedro, a igreja orava, liberta Pedro, e Pedro preso, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Uma semana, numa outra festa de Páscoa, que o ritual continuou. Deus não libertou Pedro na segunda, Deus não libertou Pedro na terça, Deus não libertou Pedro na quinta, Deus não libertou Pedro. Deus vai libertar Pedro no último momento da festa. E quando Pedro chega à porta daquela casa que orava pela libertação dele, eles continuaram dentro da casa. Deus liberta Pedro, Deus liberta Pedro, Deus liberta Pedro. E a hora está lá fora. E vai conversar com eles, e diz: ó, Pedro já chegou. Não, você está vendo o anjo, não é Pedro. Aí ela sai, entra Pedro, e eles estavam lá: Deus liberta Pedro, Deus liberta Pedro, Deus liberta Pedro. E Pedro chega com o que Deus fez, uma semana de oração. Como é que Pedro saiu desse pátio? Ninguém sabe, nós que. E ele saiu para chorar o que ele tinha feito. Eu vou ser bem tranquilo, bem manso, para dizer algo para você. Nunca esqueça do seu processo de arrependimento. Se você está aqui nessa noite e não sabe o que é isso, você precisa falar com Deus: Deus, eu quero passar por esse processo. Como foi que você passou por esse processo? Agora a gente tem um marco na vida de Pedro. Testemunho de Pedro agora é antes, durante e depois. Por favor, 5 anos. Antes, durante e depois. Como era a sua vida? Qual é a marca que você traz no seu coração, na sua mente, desse chorar abundantemente, amargamente? Eu quero dizer que quão enganoso é o coração do ser humano. Por favor, não exclua, não condene, não tenha preconceito, não julgue aquelas pessoas que um dia andaram conosco, comeram o nosso pão, pregaram a palavra, era visto como cristão. Não entre nesse esquema. O que você pode fazer? Senhor, converta, transforme, liberte. Se é um eleito, e a marca, agora, não da traição, mas do arrependimento, vai estar contigo na vida, na alma daquela pessoa. Quão enganoso é o coração do ser humano, excessivamente corrupto. Quem pode conhecer? Jeremias 19:9. Outros textos trabalham com esse conceito. E observe: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Como é que Pedro, cheio do Espírito Santo, diz isso? E ao mesmo tempo está tão vazio e distante desse processo. No seu dia a dia, por favor,
nada de ter preconceito com Pedro. Ele era ser humano. E o bonito de tudo, irmãos, é que tudo tem um processo. O meu tempo não é o tempo de Deus. E o tempo de Deus não é o meu tempo. Como Jesus deve ter sofrido, sem sombra de dúvida. Ele sofreu muito mais por causa dessas negação por parte de um discípulo e amigo, simplesmente agraciado, que esteve comendo e andando com ele, do que decorrente daquilo que ele estaria sofrendo ali na frente. Mas ele finalmente sabia também o que iria acontecer depois de lugar um pedaço. Com Judas e com Pedro. Finalmente, a revelação da graça perdoadora de Deus e do amor do Salvador é estampada já no olhar penetrante de Cristo. A confissão de fé, capítulo 4 da criação, diz: ao princípio aprouve Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, isto é, a Trindade, manifestar a glória do seu eterno poder, sabedoria, bondade, criar o fazer do nada, no espaço de 6 dias, em tudo muito bom, o mundo e tudo que nele há, quer as coisas visíveis e invisíveis. Nós temos a doutrina do criacionismo. Deus criou todas as coisas. Deus criou tudo para a sua própria glória e para o seu eterno poder, até esse momento que Jesus, o Filho de Deus, estaria passando. Romanos 11:36, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Assim seja, tudo dele. Sua vida é dele, sua casa é dele. Hebreus capítulo 1, 2, nesses últimos dias falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Cristo estava ali presente. Ele fez o universo, ele conhecia tudo aquilo que estaria acontecendo, 100% divino. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. Cantamos esse cântico, aí o Sola eternizou Colossenses 1,16. Você já parou para pensar nesse versículo? Jonas, você está preparado? Será que nós estamos preparados? Você já passou pelo processo de arrependimento? Daqui a pouco eu vou ligar outras palavras a essa fala, arrependimento. Aqui no finalzinho, concluindo já, quase para falar isso já. Mas eu quero voltar agora àquela pergunta: como podemos testemunhar a vida de Pedro? Nossa análise hoje é a confissão de fé de Pedro. Talvez você ainda não tenha feito a sua pública profissão de fé, ou talvez você já fez a sua profissão de fé há muitos anos. E eu pergunto a você: por que você fez a sua profissão de fé? O seu batismo, a sua pública profissão de fé, daí você toma ceia, daí você é presbiteriano, daí você tem uma identidade, daí você tem uma igreja, daí você é crente. Por que você fez tudo isso? Análise de Pedro. Da autossuficiência à hipossuficiência. Antes, queda. Sabe, irmãos, muitos crentes ainda não desceram o salto. Muitos crentes ainda não sabem o que é uma queda. Assim como eu faço pré-nupcial, eu estou com saudade, viu, mas você foi o último dia em casa nessa igreja mais. O Senhor faz com a gente. No pré-nupcial, a primeira pergunta que eu faço para os nubentes é: vocês já ligaram? Não, pastor, que isso? Misericórdia, nós amamos, e
e chocolate para cá, e coraçãozinho para lá. Eu quero saber se você já saiu do salto. Porque essa pergunta, ela tem tudo a ver com paciência em perdoar, a facilidade de comunicar. A gente começa a trabalhar essas coisas. Talvez a minha pergunta para você, que é um batizado, é um professo, um convertido, não importa quantos anos você tem, se já professou a fé, você já teve uma queda? Mas você está falando que queda é bom? Não, falando que queda. Falando que queda é ao arrependimento, a dor, ao sofrimento, a perceber, olha, a mão de Deus indo lá no seu cangote, tirando do império das trevas, do poço de podridão, do meio do chiqueiro, das lavagens do corpo. A mão do Senhor vai lá e faz assim, ó, filho, sou eu que faço. Às vezes você está com pouco o suficiente. Antes, Simão, cuidado. Satanás pediu você para peneirar o Simão. Lucas 22, 31, 32, nós vemos isso. Eu, Jesus, o Filho de Deus, já orei ao meu Pai por você. Eu oro pela igreja, eu zelo pela minha igreja, eu zelo pelas ovelhas. E nós devemos chorar quando alguém andava com a gente e se perdeu. Mas nunca censurar, nunca julgar, nunca jogar fora. Igreja não faz isso, não deve fazer isso. Antes, Senhor, contigo estou pronto para a ira, inclusive para a prisão e para a morte. Autossuficiência. Mateus 22, 33. Estou preparado. Vem. O galo não cantará hoje antes que você me negue 3 vezes que me conhece. Jesus falou isso para ele, olhando mesmo os olhos dele. Você está muito autossuficiente. Basta uma oposição na sua vida, uma dificuldade na sua vida. Basta uma opressão, vai me negar. As 3 negações terminando com o homem, não sei o que você está falando. 22, ele sabia, porque Jesus havia dito para ele, mentiroso, sabia. Antes, Pedro lembrou-se e ele saiu para fora e chorou amargamente. E agora, depois? Aí por suficiência, a sua restauração, a reabilitação em João 21, 15 em sequência. Pela graça de Deus, sendo reconstruído seus passos e sendo restaurado, fortaleceu e continuou fortalecendo seus irmãos. Pedro, quando se converter, ele fortalece a igreja. Irmãos queridos, o que seria de Atos Apóstolos sem Pedro? Metade de Atos está na história de Pedro, e a outra metade é Paulo. Mas o Pedro transformado, tomado no dia do peroma do Espírito Santo, onde o Espírito Santo derrama-se ali, e ele abre a sua boca, e ele prega sobre o arrependimento, sobre a conversão. Arrependei-vos hoje. É Pedro transformado. As experiências de Pedro, seu discurso em Pentecostes, o poder do Espírito Santo na vida de Pedro, onde ele diz para aquele homem: não tenho prata, não tenho ouro, mas isso que eu tenho, eu te dou. Alguém que negou Jesus. Ai, me livre, eu creio que há restauração na vida
humano através do Espírito Santo. E na sua vida que está aqui. Até quando? Ele diz lá em 4, 5, 12, nas suas cartas, ele diz assim: em nenhum outro há salvação. A Bíblia fala de muitos testemunhos que Pedro deu após o seu arrependimento. Atos 5, de 1 a 11, 5, 17, 32, em casa você lê, 8, 14, 24, muitos. A vida nossa, quando é trabalhada pelo Espírito Santo, é uma nova vida. Eu sei que antes eu fazia isso, eu era assim. Agora Cristo me restaurou, e me chamou, e mudou a minha vida. E agora Cristo para mim é isso tudo. Você precisa falar isso. Você testemunha. Eu quero terminar esse sermão dizendo hoje quais os aspectos fundamentais do sermão para a minha vida, quando lemos o testemunho deixado por Pedro em suas cartas. Existe um exemplo a seguir. E ele garrafalmente escreve em suas cartas: sejam todos humildes. Esse é o mudou. Como ele muda? Estejam alertas, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Resistam, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo passam pelos mesmos sofrimentos. Querida, sua dor, tem muita gente que passa também. Você não é o único. No mundo inteiro. Você lê isso em 1 Pedro 5, 5, 8, 9, e na versão NVI. Quando ele escreveu essas palavras, ele estava falando de experiência própria. Ele tinha vivido isso. Ele tinha dito: não conheço, não sou eu, não compreendo o que dizes. O que você vai levar para a sua semana? Eu gostaria que você pensasse no processo de arrependimento na sua vida. Essa é a marca principal de todos os irmãos. Sabemos que a ordem saúde imprime o arrependimento, sendo essencial no processo da salvação. O estrago desse contexto, o verbo em grego, eklazen, terceira pessoa singular, o origem indicativo, eklazen, Pedro. Algo que indica que você teve uma experiência com Deus. E esse origem está no substantivo chorar. Caio chorou. Mas o bonito é que no original está assim: ele explodiu em lágrimas. Você pode mensurar isso? O que explodir em lágrimas? Não é um choro de uma lágrimazinha só, falsa. É daquilo, das lágrimas. Eu quero terminar nosso sermão, porque a gente já pular para cima. Eu quero dizer que você pode ter certeza de muitas coisas na sua vida. Você pode ter certeza da sua nacionalidade, da sua origem. Você pode ter certeza da cor do seu carro, do seu nome. Pode ter certeza de muitas coisas. Mas você precisa ter convicção que você foi um predestinado por Deus, chamado por Deus, e precisa passar pelo processo de arrependimento, se isso não passou. E arrependimento é metanoia, mudança de mente. Quando você não mudar a sua mente, não explodir lágrimas,
Não confessar, Senhor, eu sou Pedro, eu te nego, Senhor. Há coisas na minha vida que precisam mudar, sua mente precisa mudar, você precisa ter uma nova vida. Lembra do homem que foi uma alta horas da noite conversar com o mestre, como é que eu vou nascer de novo? Eu tenho que voltar? Não, o vento sopra onde quer. E assim que é produzido o novo nascimento, isso pode acontecer agora. Pode estar acontecendo agora com você. Arrependimento também é uma conversão. Muda os seus passos, menina, muda os seus passos, menino. Volte-se para Jesus, converta ao Senhor, modifique o seu passo, o seu ego. Enquanto eu não crucificar o meu eu estarei cativo às minhas vontades, aos meus desejos, aos meus anseios. E Cristo, Ele te chama hoje a fazer uma conversão. Muda a estação, muda o caminho, dirija-se para Ele. Pedro, ainda que você saia chorando, explodindo de lágrimas, você precisa voltar-se para Ele. Agora você já pode contar o seu testemunho. Como é o seu testemunho? Antes, durante e como Cristo hoje. Irmãos, hoje é uma noite especial. Quero que você feche os seus olhos agora e agradeça a Deus a experiência que você teve de arrependimento. Da onde você está, como Cristo foi lá e te buscou. Hoje é uma noite especial. Hoje é uma noite da gente fortalecer os nossos vínculos com Cristo. Talvez você conheça e sabe quem és e já compreendeu o que Cristo fez por você. Então, seja discípulo de Jesus. Agora você pode ser o discípulo de Jesus todo. Você entendeu tudo aquilo que eu te disse. Feche os seus olhos, Deus. É preciso ir para hipo. Não é hiper, é hipo. Está debaixo da graça, do cuidado. Não é algo próprio. Você precisa dizer, Senhor, a minha vida é tua. Senhor, o que eu faço é para te louvar, para te agradecer. Irmãos, pense nisso. Ele te ama antes mesmo que você existisse. Antes da fundação do mundo. Quem sabe nessa noite você vai dizer, Senhor, eu preciso passar por esse processo de arrependimento. Eu ainda não passei. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelas histórias como essa. Histórias, ó Deus, que nos reforça a confiar cada vez mais em Ti. Deus salva alguns, Deus vai ao encontro de outros, Deus restaura, Deus transforma, Deus derrame um arrependimento no coração de pessoas endurecidas. Só o Senhor pode fazer isso. Deus enche essa casa de verdadeiros discípulos, discípulas do Senhor. Em nome de